Vamos lá, eu sei que você já viu vários vídeos de como aprender programação, qual linguagem aprender, que você tem várias dúvidas quanto a isso. Nesse vídeo eu vou tentar esclarecer tudo que você precisa saber para ir do zero até aprender uma linguagem de programação. Lembrando que esse vídeo serve para qualquer área da programação, seja front-end, back-end, full stack, área de dados, enfim, como você começar do zero até ir para alguma área da programação. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nada que eu soltar por aqui. Então o primeiro passo para você aprender uma linguagem de programação é você pesquisar a diferença entre as várias diversas linguagens que a gente tem. Toda linguagem serve para muitas coisas, mas você tem que ver qual que é o uso principal dessa linguagem. Por exemplo, a linguagem Java tem diversos usos que você pode fazer dela, mas o principal é desenvolvimento back-end e desenvolvimento mobile. Se você começar a aprender Java, por exemplo, já saiba que você vai cair em um desses dois caminhos, ou mobile ou back-end. Por isso que você tem que saber para que a linguagem serve, porque quando você começar, você já vai estar sabendo com o que você vai trabalhar. Então faz uma pesquisa rápida sobre as linguagens de programação, pega umas 5 linguagens, por exemplo, e pesquisa para que serve o JavaScript, para que serve o Java e assim por diante. Depois que você escolheu essa linguagem, vem a segunda etapa. Nessa etapa você vai avaliar o seu conhecimento em lógica de programação. Se você não tem conhecimento em lógica de programação, você vai aprender a lógica com essa linguagem. Você vai aprender os fundamentos de lógica de programação usando essa linguagem. Então, se for JavaScript, por exemplo, você vai aprender sobre as variáveis no JavaScript, sobre os loops no JavaScript, condicionais no JavaScript e em qualquer linguagem que você tenha escolhido. Se for Java, você vai fazer tudo isso no Java. Por que isso é tão importante? Porque a lógica de programação, você aprendendo em uma linguagem, você aprendeu ela em todas, ou na maioria delas. Na maioria das linguagens, a lógica de programação de condicionais, de booleanos, tipos de dados, ela é muito parecida. Então você faz essa avaliação. Se você não sabe lógica, você aprende nessa linguagem, e se você já sabe lógica, você já adiantou uma parte do caminho. A terceira etapa é você começar algum curso dessa linguagem. Então você vai aprender os fundamentos dessa linguagem com algum curso, não precisa ser curso pago, pode ser algum material no YouTube, por exemplo. Você aprender os fundamentos dessa linguagem é você saber tudo que você precisa saber anteriormente para poder passar para a aplicação dessa linguagem. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Java de novo. O Java, se você for para desenvolvimento back-end, antes de ir para o back-end, você vai aprender os fundamentos dessa linguagem. O Java em específico tem muitas coisas que você precisa aprender antes de passar para o desenvolvimento back-end ou para o desenvolvimento mobile, por exemplo. Com o JavaScript é a mesma coisa. Antes de você ir para desenvolvimento front-end ou back-end, você precisa aprender os fundamentos dessa linguagem. E isso você acha em qualquer curso procurando a linguagem e curso no YouTube, ou curso de tal linguagem, você que decide, tem muitos materiais gratuitos para você pesquisar. E aí você estabelece uma meta de tempo para você terminar esse curso. Se você quer aprender esses fundamentos em JavaScript, eu deixei um mega tutorial de JavaScript aqui na descrição. Tá aqui do lado também. Uma das etapas mais importantes é essa quarta etapa que muita gente esquece de fazer. É você fazer projetinhos nessa linguagem. A maioria das pessoas ignora o fato que você tem que praticar alguma coisa para fixar. Para sua mente fixar alguma coisa, você precisa fazer projetos, praticar de forma ativa. E isso tudo junto com a teoria. Você não terminou o curso, por exemplo, e você já vai fazendo alguns projetos para poder fixar melhor essas informações. E junto a isso, você vai começando a fazer um portfólio também, colocando esses projetos no portfólio. É nesse momento que você vai começar a aprender a forma específica das linguagens. Por enquanto, a gente só estava vendo os fundamentos, então, de lógica de programação, os detalhes dessa linguagem. Agora é o momento para você ir para a parte de aplicação. Então, se você estiver trabalhando com JavaScript, por exemplo, você vai começar a mexer com JavaScript no front-end. Se for Java, você vai começar a mexer com Java no back-end ou no mobile, por exemplo. Essa parte é de extrema importância porque, afinal de contas, quando você for conseguir uma vaga de TI, você vai estar trabalhando sempre com a parte de aplicação. Você vai estar usando os fundamentos, sim, mas você vai estar fazendo a aplicação da empresa, seja um front-end, um back-end. Se você está perdido nessa área de aprendizado, comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Por fim, a etapa extra desse tutorial é você aprender a como versionar o seu código, como você pode armazenar o seu código. Nesse caso, entra os estudos com Git e GitHub, porque a maioria das empresas hoje em dia, elas têm isso como requisitos. Em qualquer tipo de vaga, você vai ter Git e GitHub como sendo requisito. Então você aprende a como versionar o seu código, como armazenar ele, e aí você sobe esse arquivo para o seu portfólio. Dessa forma, o seu perfil no GitHub vai ser como um mega portfólio para você colocar os seus projetos. Curtiu o vídeo? Deixa um like aqui embaixo. Falou!